Eu tive um probleminha aqui com a caneta, né? Por isso eu reiniciei. Então, nós estávamos conversando que esse termo aqui não dá match. Por quê? Apesar dos dois termos, o da esquerda e o da direita, serem constantes, o termo da direita, como está entre aspas, é um átomo. E o termo da esquerda, obviamente, é um número. Então, um átomo ele não pode dar match com um número. Porque, segundo a definição, se termo 1 e termo 2 forem constantes, obviamente os dois são, porque átomos e números são constantes, termo 1 e termo 2 dão match se e somente se forem o mesmo átomo ou o mesmo número. Nesse caso, né, nós temos um átomo e um número, então não tem como eles serem o mesmo átomo ou o mesmo número, logo eles não dão match. Vamos verificar esse último exemplo. Aqui, o termo da esquerda, que nós vamos chamar de termo 1, é um átomo. Né? Pedro é um átomo. O termo da direita também é um átomo porque está entre aspas. Logo, se isso é um átomo, o conteúdo que está entre aspas é o nome do átomo. Pergunta, esses termos dão match? A resposta aqui também será não, não dão match, porque o nome desse átomo não é igual ao nome desse átomo, uma vez que esse P é maiúsculo. Então nós não teríamos como dar match aqui neste exemplo. Aí você pode perguntar, e se esse Pedro aqui, esse Pedro, fosse com P maiúsculo e esse átomo aqui fosse do jeito que está com P maiúsculo? Eles dão match? Bom, a resposta para essa pergunta também seria não, eles não dão match. Quer dizer, eles até vão dar match aqui sim, mas não pela nossa definição que acabamos de ver. Por quê? Porque este Pedro é um átomo, só que este termo da esquerda ele não é um átomo. Como nós aprendemos na aula passada, né, toda declaração que começa com letra maiúscula é uma variável. Então, se isso é uma variável, né, eles não são constantes, por isso, por esta primeira regra, não poderia dar match. Mas nós vamos aprender que isso, obviamente, vai dar match, uma vez que essa variável pode ser instanciada por este átomo. Então, eles vão dar match, mas o que eu quero deixar claro aqui é que não por essa regra, porque não esqueçam que se essa declaração começa com letra maiúscula, então não é um átomo e sim uma variável. Mas sim, eles vão dar match, mas não pela primeira regra, ok? E sim pela segunda regra, que nós vamos ver agora. Segunda regra para dar match. Se o termo 1 for uma variável, ok? E termo 2 for qualquer tipo de termo, então termo 1 e termo 2 dão match. E o termo 1, que é a variável, será instanciado para termo 2, que foi o exemplo que eu acabei de falar do Pedro. Da mesma forma, se o termo 2 for uma variável e termo 1 for qualquer tipo de termo, então termo 1 e termo 2 dão match e termo 2 é instanciado para termo 1. Portanto, se forem variáveis, ambas são instanciadas entre si e dizemos que compartilham valores. Essa definição aqui, pessoal, é muito importante. Toda vez que a gente tiver uma variável, né, essa regra já nos informa que nós vamos ter match. Se um dos dois termos, o da direita ou da esquerda, for variável, nós sempre vamos dar match. Né? Quando apenas uma delas for variável, a outra, né, será, quando uma delas for variável, né, e a outra for qualquer coisa, então essa variável será instanciada igual ao valor do termo. Lembrem que um termo, na linguagem de programação e lógica, podem ser de dois tipos, simples e complexo. Os termos simples são as nossas constantes, que são átomos e números, e as nossas variáveis. Só que o termo ele também pode ser complexo. Né? Um termo complexo é um termo que utiliza os predicados. Então, mesmo que a gente esteja comparando uma variável com um termo complexo, ainda assim nós vamos ter match. Mesmo que nós estejamos comparando duas variáveis, ainda assim nós vamos ter match. Se nós estivermos comparando uma variável com uma constante, obviamente nós vamos ter match, porque a variável sempre será instanciada com o valor que está sendo comparado, que foi o caso, né, que nós exemplificamos aqui. Pedro é igual a Pedro dá match,
porque Pedro é uma variável e este termo 2 é um átomo. Logo, eles vão dar match porque essa variável será instanciada com o valor do átomo. Então, eles vão ter valores iguais e por isso dão match. Vamos verificar mais um exemplo dessa segunda regra do nosso match. Então, aqui, μ é igual a x. Termo 1, que é o termo da esquerda, ele é um átomo. E o termo 2, que é o termo da direita, obviamente ele é uma variável porque começa com letra maiúscula. Então, esses termos dão match? Sim, eles vão dar match porque x pode ser instanciado com o μ. Então, eles vão dar match porque estarão correspondendo. E esses aqui, μ e μ, não esqueçam, também vão dar match porque μ é um átomo. E o termo 2, o termo da direita, é uma variável porque começa com letra maiúscula. Se nós temos uma variável e uma constante, então eles vão dar match, porque a variável pode ser instanciada com o valor da constante. X é igual a y também vai dar match. Por quê? Porque o termo 1, que é o termo da esquerda, é uma variável. E o termo da direita, y, que é o termo 2, também é uma variável. Então, a comparação entre duas variáveis também dará match, uma vez que elas podem compartilhar o mesmo valor da instância. Então, duas variáveis também dão match. Agora, vamos observar isso. Este aqui dá match. Observe que essa é uma comparação composta porque nós estamos usando a vírgula, né? O operador de conjunção. Então, a vírgula equivale ao nosso e. Então, nesse caso, só vai dar match se os dois derem match. Okay? Então, na primeira comparação, nós temos uma variável e uma constante, que é um átomo. Então, uma variável e um átomo dão match? Sim. E aqui nós temos uma variável e um átomo. Uma variável e um átomo dão match? Sim. Separadamente, eles dariam match aqui. Variável com átomo, variável com átomo. O que acontece é que essas variáveis que estão sendo usadas são as mesmas, x. Então, se eu estou usando a mesma variável, quando eu faço essa comparação aqui da match, então x foi instanciado como μ. Tá? Para que isso aqui dê match, x precisa ser instanciado como μ. E, uma vez que x já está sendo instanciado como μ, o que eu estou perguntando aqui agora é se μ é igual a Vicente. Nesse caso, não tem mais como dar match, porque o conteúdo de x agora é o valor de um átomo, e esse átomo não é igual a Vicente. Por este motivo, essa expressão não pode dar match, porque x não pode assumir dois valores ao mesmo tempo. Aí, como eu estou usando a conjunção e, só daria match se as duas perguntas fossem verdadeiras, o que é impossível nesse caso, porque a variável x não pode assumir os dois valores simultaneamente. Okay? Então, observem que variável sempre vai dar match? Não, porque se estivermos verificando um match composto, né, com operador de conjunção, aqui no caso, separado por vírgula, nós temos esse detalhe. Agora, claro, se ao invés de x eu estivesse usando um z aqui, uma outra variável que não fosse x, essa pergunta daria match, com certeza, porque eu teria duas variáveis distintas. Okay? E aqui? Observem que aqui nós temos termos complexos, né? Porque estamos utilizando aqui a questão do functor com aridade igual a 2, né? Que são os nossos predicados. Então, aqui nós temos f tendo g de x e y. Observem que esse x é minúsculo, então ele é um átomo. Okay? Y é maiúsculo, então é uma variável. Esse x é maiúsculo, então ele é um átomo, e esse y é minúsculo, é uma variável, e esse y é minúsculo, então ele é um átomo. O que eu estou perguntando aqui? Tá? Se isso dá match. Então, para dar match, eu tenho aqui f de g de x e y maiúsculo é igual a f de x igual a g de y. Bom, observe que sim, a gente pode dar match. Por quê? Porque essa variável x, ela pode ser instanciada com esse valor de g de x. Ou seja, x pode ser igual a g de x.
E esse y, essa variável y, que é maiúscula, ela pode ser instanciada por esse valor g de y. Então, a partir do momento que esse y recebe o valor g de y, então, ao substituir o conteúdo de x e de y por esses valores, essa comparação dará match. Então, observem que, segundo a nossa definição, a variável ela pode ser instanciada por qualquer termo. Nesse caso, g de x e g de y são termos complexos, né, que estão utilizando aí a questão dos predicados. Okay? Agora, vamos verificar se essa próxima expressão aqui dá match. Bom, para verificar se essa dá match, vou escrever ela aqui embaixo. O que nós temos? F de g de x e h de y. Nesse caso, x e y aqui, que são partes desse tipo complexo, são átomos porque são letras minúsculas, ok? E aqui é igual a f de x maiúsculo, então uma variável, e h de y. Tá? Ah, tá, e esse y, volta. Esse y aqui é uma variável porque ele é maiúsculo. Tá, então para que isso dê match, o que a gente tem que fazer? Esse x aqui tem que ser igual a g de x, ok? Bom, esse x tem que ser igual a esse valor todo aqui, g de x. E esse y, que é maiúsculo, ele tem que ser igual a somente a y, somente igual a esse átomo. Então, quando a gente faz essa instanciação, x igual a g de x e y igual a y, as funções, né, as functors serão iguais e por isso sim esse termo pode dar match. Para finalizar, observe aqui, f de xx é igual a f de xy, esse termo não tem como dar match. Pelo mesmo motivo que nós explicamos aqui no Mia e Vicente. Observe, x e x são duas variáveis. Então, para dar match, a gente teria que instanciar esse x com esse átomo x e esse x aqui com esse átomo y. Mas x é a mesma variável, ela não tem como receber esses dois valores ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós não teríamos como dar match, justamente pela necessidade de compartilhar valores com as variáveis. Então, essa questão do match é muito importante, porque é isso que o interpretador Prolog faz, varrendo a nossa base de conhecimento, para verificar se uma query pode ser respondida como verdadeira ou falsa. Okay? Então, esse tipo de comparação é que é realizado. Mas ainda temos mais uma cláusula para que nós possamos dar match. Então já vimos duas cláusulas. Se forem constantes, vão dar match se for o mesmo átomo ou o mesmo número. Se forem variáveis, vai dar match segundo a regra que acabamos de discutir. E agora nós temos a terceira condição. Se termo 1 e termo 2 forem termos complexos. Então, se eles forem termos complexos, eles dão match. Se e somente se eles puderem satisfazer três condições. Condição A, eles têm o mesmo functor e aridade. Condição B, todos os seus argumentos correspondentes correspondem. Condição C, e as instanciações das variáveis são compatíveis. Nesse caso, nós já vimos aqui que nós estamos comparando dois termos complexos e não teria como dar match porque as instanciações das variáveis não são compatíveis. Mas vamos verificar mais alguns exemplos sobre isso. Então, por exemplo, f, né, vamos usar aqui de x pequeno é igual a f de y x pequeno. Bom, nesse caso, observe que sim, a gente tem como dar match. Por quê? Estamos comparando os termos complexos. Né? Então, para comparar termo complexo, eles precisam ter o mesmo functor e aridade. Eles têm o mesmo functor? Sim, porque eles têm o mesmo f. A mesma aridade? Sim, porque eles recebem dois argumentos. Então, condição A e condição B estão satisfeitas. Né? Condição C.
E as instanciações das variáveis são compatíveis, ou seja, o primeiro argumento é compatível com o primeiro argumento? Sim, porque isso é uma variável e esse é um átomo, então x pode ser instanciado como y. X pode ser igual a y. Ok. E esse segundo argumento é igual ao segundo? Sim, porque os dois são átomos e são do mesmo tipo. Logo, os termos complexos dão match. Agora esse. Né? Pai, José, Pedro. Considere que esse José e esse Pedro estão em letras minúsculas, tá? E o pai também. É igual a pai, X Maria. Esses termos dão match? Bom, vamos verificar. Eles têm o mesmo functor? Sim, o functor deles é pai. Eles têm a mesma aridade? Sim, cada um recebe 2 argumentos. Os termos dos argumentos são compatíveis? Vamos verificar. José, vamos considerar que é um átomo e x uma variável. Logo, x pode ser instanciado como José. Ok. Pedro e Maria. Vamos considerar que os dois são átomos, logo eles não têm como dar match, porque eles não são o mesmo átomo. Então, nesse caso, né, essa comparação de termos complexos não poderia dar match, porque a terceira condição não seria satisfeita. Okay? Vamos para mais um. F de AB igual a F de X maiúsculo. Esses termos dão match? Não vão dar match por um simples motivo. Eles têm o mesmo functor? Tem, os dois têm o functor F. Eles têm a mesma aridade? Não. Esse primeiro termo complexo tem uma aridade igual a 2. E esse uma aridade igual a 1. Só tem um termo aqui dentro. Então, eles não têm como dar match pela condição B da comparação de termos complexos. Tá? Então, nos termos complexos, ele só vai para a cláusula 3 se ele passar por A e B. A cláusula A não vai passar se eles não tiverem o mesmo functor. Por exemplo, F de A é igual a G de A. Não, esses termos complexos não tem como dar match porque o functor deles já são diferentes. F não é igual a G. Então já cairia na cláusula A. Passou na cláusula A, verifica a aridade. Né? Tem a mesma aridade? Sim. Então, na verdade a A é funcionalidade. O termo B é se todos os seus argumentos correspondentes correspondem. Né? Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Né? E se tiver variáveis, as instanciações das variáveis forem compatíveis. Então, sobre match, nós temos essas 3 condições, ok? Se forem constantes, se um dos termos for variável e se os 2 termos forem tipos complexos. E aí nada mais é do que aplicar dentro dos argumentos do tipo complexo as outras 2 regras que nós já aprendemos. Então, agora que sabemos sobre a correspondência, podemos aprender como o Prolog realmente pesquisa uma base de conhecimento para ver se uma consulta foi atendida. Ou seja, agora podemos aprender sobre a pesquisa de provas. É o que vamos ver no próximo vídeo.